O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Em menos de uma semana, praticamente, a igreja nos coloca diante desta leitura mais uma vez. Na sexta-feira passada foi dia de Nossa Senhora do Carmo, e para quem se recorda, o evangelho foi justamente esse aqui, onde Jesus, diante dessa atitude de uma pessoa que começa a dizer que a mãe dele e os irmãos, ou seja, os parentes, estavam ali e precisavam, pelo visto, conversar com ele. Jesus, olhando para ele e olhando para a multidão que estava em volta, ele fala isso: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Os santos padres, diante dessa passagem do Evangelho, vêm nos ensinando isso no decorrer de toda a igreja, que Jesus agora está elevando todas as nações, todos os povos, à qualidade de uma família que é uma família espiritual. No dia que todos nós fomos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus naquele dia. Mas nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo, e filhos adotivos, porque filho mesmo de Deus é Jesus Cristo. Nós somos criaturas. Isso aqui é uma coisa que nem todo mundo entende. Mas como? Se eu fui criado por Deus, como é que eu sou criatura? Sim, nós somos criaturas. Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou os animais, e dentre os animais criou os homens, nos criou, melhor dizendo, numa qualidade que nós somos racionais, porque nós temos inteligência. Os animais não raciocinam, eles agem por instinto, mas a nível de igualar, somos todos criaturas. Mas naquele dia em que o sacerdote levou você, me levou à pia batismal, quer dizer, os nossos pais nos levaram, e aquele sacerdote que estava ali, colocando a água sobre a nossa cabeça, ou imersando, nos colocando dentro da água, porque pode ser por molhar a cabeça, ou pode ser também colocando dentro da pia batismal. Aí vai depender de cada sacerdote ou de cada pessoa que queira, né? Então, naquele momento, ele falou o meu nome e falou o seu. Padre José Augusto, José Augusto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento nós nos tornamos filhos. Agora, não basta ser somente filhos.
Não basta apenas nós dizermos, nós somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus. É preciso fazer o que Jesus está dizendo aqui também. Fazer a vontade do meu Pai. Nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais vai surgindo uma cultura no meio de nós que não deveria existir no meio dos católicos, mas que está existindo também. A cultura da desobediência. As leis civis estão cada vez mais longe dos princípios daquilo que Deus nos ensinou e estão nos obrigando a nos submeter a essas leis, ainda que estejam em desacordo à lei de Deus. Essa nação cristã, porque os cristãos eles formam uma nação que está em todos os lugares. E essa nação, ela tem como pátria a pátria celeste. Para nós católicos, nós sabemos que esse mundo aqui nós estamos, mas nós estamos nele de passagem. Aqui é uma preparação para que nós possamos ir para a pátria celeste. É bonito na carta aos Hebreus, quando lá diz assim, faz uma menção, às pessoas, aos homens e às mulheres santos do Antigo Testamento, que foram fiéis a Deus. Aí chega um momento que o autor da carta aos Hebreus diz que eles eram pessoas que não pertenciam a esse mundo. Não eram dignos desse mundo, não. Esse mundo não poderia abarcar aquelas pessoas. Aí ele diz assim, porque a pátria dele é a celeste. A pátria deles. E nós temos que ter em mente isso. Nós que fomos batizados, nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos aqui de passagem. Os pais precisarão incutir isso, como Deus ele fala lá no Antigo Testamento, que é preciso incutir na criança os ensinamentos ali da Sagrada Escritura, para que eles possam crescer entendendo isso. Então, vai se incutindo, que nós somos filhos de Deus e que não pertencemos a este mundo, que isso precisa se tornar encarnado dentro de nós. Nós não somos deste mundo. Estamos de passagem. Até mesmo o sentido de paróquia quer dizer isso. É a reunião dos escolhidos, dos eleitos, dos batizados, dos cristãos que estão ali, que se alimentam da palavra de Deus, que se alimentam da Eucaristia e que estão apenas de passagem. Nós estamos de passagem. Agora, essa nação dos filhos de Deus, dos batizados, Deus nos deu leis para que, através dessas leis, nós possamos encontrar o nosso rumo, a nossa escada, o caminho para ir à pátria celeste quando nós passarmos desta vida para outra. Porque a condição para entrar na pátria celeste é passar desta vida para outra. Então estão lá os mandamentos. Esses mandamentos eles precisam ser cumpridos por nós. Não entrem nessa ideia de que eu posso cumprir o primeiro, mas o segundo não preciso. Ou eu posso cumprir o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o quarto. Não há necessidade, já basta esse daqui. Não, nós temos que cumprir todos. Todos, do primeiro ao último. Não fique ninguém pensando que eu cumpro esse, mas tem um que eu estou em dívida. Mas Deus não vai levar em conta esse daqui.
Não, Deus vai levar em conta esse daqui, sim. Para vocês verem a seriedade da nossa vida. Mas São João disse que os mandamentos não são pesados, então vamos pedalar, né? Vamos cumprir. Vamos pedir a Deus a graça. É verdade que por nós mesmos nós não conseguimos, não. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, que eu cumpra os seus mandamentos, que eu seja fiel aos seus mandamentos. Olha, Senhor, tem esse daqui que eu estou caindo demais, me ajuda nesse daqui. E aí você vai empregar todas as suas forças nesse daqui, porque os outros você já está tirando de letra. E precisaremos. Então, quando eu cumpro esses mandamentos, é garantia de salvação. É garantia. Mas os homens se tornaram soberbos, orgulhosos. Satanás conseguiu fazer isso. Ele conseguiu lá no paraíso terrestre, com Adão e Eva, e ele continua fazendo isso. Sereis como Deus. A primeira desobediência veio a partir desta frase. Sereis como Deus. Aí os homens começaram a querer ser como Deus. E o homem não pode ser como Deus. Deus é Deus. E ele continua fazendo isso. Então, naquele momento que ele fala para Adão e Eva, primeiramente foi para Eva, e depois Eva foi lá e fez a cabeça de Adão também, ele incutiu no homem um desejo de soberba, de orgulho, que foi justamente isso que aconteceu com ele quando ele estava lá no céu, com Lúcifer. A soberba foi incutida. E a partir de então, o homem tem que lutar para ser humilde, não para ser orgulhoso, não para ser vaidoso, não para ser soberbo, sempre humilde. E aqui eu trago mais uma vez aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório fala, que para a gente entender, assim como uma linguagem mais humana, né? Quem é o homem e quem é Deus. Deus é o elefante. E nós somos aquela formiguinha que nós nem dá para a gente ver. E o homem nunca vai chegar ao tamanho de um elefante. Nunca. A formiga, melhor dizendo. A formiga nunca vai chegar ao tamanho de um elefante. Como o homem nunca vai chegar ao tamanho de Deus. Se nós cumprirmos os mandamentos, formos fiéis por amor a Ele, e tem isso também, é por amor a Ele, nós fizermos tudo isso, nós teremos a graça de viver, de morar com Deus no céu. Nós iremos participar da vida divina. Olha que coisa maravilhosa. Participar da vida divina, participar da vida da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É demais, Deus é demais dando-nos isso, como presente para todos nós. E dentro de nós precisa existir esse desejo disso. Aí o que é que acontece? O homem, em vez de se submeter a Deus, ele se coloca como Deus. E aí o que é que ele faz? Ele vai criando as suas próprias leis, sem base nenhuma na lei divina. Porque a lei civil, ela tem que ter como base a lei divina. Se não tiver como base a lei divina, é desobediência. É o homem querendo superar-se diante de Deus. É o homem dizendo, nós conseguimos viver sem tu, sem o Senhor, sem vós, né? Nós não conseguimos viver sem vós, Santíssima Trindade. Nós conseguimos viver. Nós conseguimos. E para provar para vocês que nós conseguimos, nós vamos criar as nossas
próprias leis. Primeiro, que nós não acreditamos na sua existência. Outros ainda dizem assim, que pode até acreditar, mas nós não queremos saber das suas leis. Aí vai criando as leis. Quanto mais os homens criam as suas próprias leis, sem ter como base a lei divina, esses homens, eles vão se tornar como animais. Porque o que nos torna homens racionais é Deus. É Deus que nos dá a sabedoria, é Deus que nos dá a capacidade, a inteligência. Tudo que o homem consegue é por causa de Deus. Imagine se Deus tira a nossa inteligência, a gente vai ficar aí andando sem saber para onde ir. Então Deus nos dá a inteligência para isso. Por isso, eu repito, tem que ter como base a lei divina, porque aí o homem obedece a Deus. E realmente ele vive como filho de Deus. O homem dá as costas, vai criando suas próprias leis, e aí olha como está o mundo de hoje. O homem não percebe o abismo que ele está entrando. Ou se percebe, ele é tão orgulhoso e soberbo que ele quer dizer assim, mas nós vamos conseguir sair. Não vai, não consegue. Olha, repito como está o mundo hoje. Se Deus manda amar, o homem não quer amar. Se Deus diz que é para perdoar, o homem não perdoa. E olha a situação, a manipulação que o homem vai fazendo nele mesmo, mudando a sua sexualidade, dizendo que é possível dois homens viverem como se fosse casado e duas mulheres. Agora a coisa está ficando pior, porque está multiplicando, agora já não são dois, já são três, já são quatro. E Deus disse para não matar, o homem disse assim, pode matar, não tem problema. Ainda mais uma criança, que é a mãe que diz que ela que deve dizer se mata ou não. Aí você vê que o homem hoje está amando mais os animais, amando mais a natureza, e é para amar os animais, é para amar a natureza, sim, porque tudo é obra de Deus. Está amando muito mais, ao ponto de colocar o amor aos animais acima do amor aos seus irmãos. Aí você vê, a pessoa tem uma capacidade de dar a vida por um animal e não dar a vida por um ser humano, por um irmão. Estão vendo como o homem vai mudando a sua capacidade? A capacidade de ser homem. E aí já tem homens casando com animais também. Você vê se pode uma coisa dessa. Você vê que tudo está dentro da questão familiar, né? Muitas coisas estão dentro da questão da família. Porque é através da família que os filhos de Deus aparecem para se tornarem filhos de Deus, obedientes a Deus, e um dia viver e morar com Deus. Aí está lá um homem casando com uma cadela. Não dá para entender mesmo. E o juiz ali na frente, você aceita, senhora cadela, esse ser humano como seu esposo? Aí a cadela fala, au, au, au. É engraçado mesmo. Você vê que coisa. E você aceita, senhor, sabe lá quem? A cadela como a sua esposa? Sim, aceito. Dai um a pata e o outro a mão direita. Você vê que coisa?
como o homem vai desobedecendo, e vai cavando a sua própria cova, e na medida que vai fazendo isso, em vez de ganhar o céu para viver com Deus, está criando o inferno. O pior é que não acreditam. Aí vai dizer que o inferno não existe, que Deus não existe. Estava lendo esses dias um livro, agora eu me esqueci o nome do autor. É um monsenhor lá. Aí falando, eu já contei essa história antes, mas agora eu vou contar com os acréscimos. Um capelão militar, então o capelão militar é um sacerdote, né, que é designado pela igreja para estar à frente ali dos militares. Aí ele celebra a missa, atende confissões, abençoa os militares até na hora que vai para a guerra, dá unção dos enfermos para ele, prega retiros. E o capelão estava pregando um retiro. E naquele dia, o tema do retiro foi a questão do inferno. Então, ele acabou o retiro e ele foi se retirar, foi lá para o quarto dele. E chegando lá, veio um capitão, bateu na porta, ele olhou assim, aí o capitão disse: mas, senhor padre, me diga uma coisa, e quando nós formos para o inferno, nós vamos ser como é que vai se dar lá? Nós vamos ser assados, cozidos ou grelhados? Aí o padre estava com a lanterna na mão, colocou bem perto do rosto dele e disse assim: havereis de ver, capitão. Bateu a porta e ficou rindo lá dentro, e o capitão foi embora. Nos dias seguintes, ele começou a observar que esse capitão ficava evitando ele. Quando ele passava assim, o capitão ia para o outro lado. Passado um tempo, a guerra praticamente tinha acabado. Cada um foi para o seu canto. 10 anos depois, tinha uma festa lá, entre os militares, e está lá os dois. E aí o capitão vem em direção ao capelão, ao sacerdote, e disse assim: o senhor lembra de mim? Ele disse: não. Ah, eu vim aqui apenas para te agradecer e pegar na sua mão. Sabe por quê? Eu sou aquele capitão que disse assim, sobre aquela questão de assado, grelhado ou cozido. Ah, sim. Pois é. Quando o senhor falou para mim aquilo, aquela palavra do Senhor, tu verás, capitão, ficou durante 10 anos na minha cabeça. Eu ia dormir, eu ia para o meu trabalho, e aquela palavra sempre na minha cabeça: tu verás, capitão. E aí, no momento lá, a graça de Deus veio, a luz veio, e eu me abri. E ali eu fui ver que realmente o Senhor estava certo. Por que estava certo? Porque tudo que Deus nos ensina está de acordo com a nossa inteligência. Nós é que não nos abrimos. E aí nós acabamos por discordar. Então, tudo que Deus fala está de acordo. Quando nós nos abrimos com a nossa inteligência e deixamos Deus agir,
Há uma concordância. Enquanto o homem não abre, ele fica num conflito interior. Muitas pessoas estão nesse conflito interior diante de muitas coisas, porque não se abre a verdade, porque é uma verdade. O inferno existe, é uma verdade. O céu existe, é uma verdade. O purgatório existe, é uma verdade. O homem não vai se ficar em paz enquanto ele ficar discordando. Então aí o homem agradeceu, né, e disse: aí eu me tornei um bom cristão. Agora eu tenho me submetido à lei de Deus. Agora eu entendo o quanto que eu perdi tempo na minha vida. Muito obrigado, Senhor Padre, por aquele retiro. E muito mais ainda por eu ter subido lá para ficar fazendo gozação com o Senhor, porque eu não acreditava em nada daquelas coisas. Mas quando o Senhor disse: tu verás, capitão. Então o que é que o padre disse? Olha, meu filho, isso é um dogma de fé, é um dogma, é fé. Eu não tenho como provar para você. Então nós vamos caminhando. Quando nós passarmos dessa vida para outra, tu verás, capitão, se existe ou não. Porque uma vez que ele não acreditava, morrendo, era para lá que ele iria. Então, indo para lá, tu verás, capitão. Não somente tu verás, tu viverás lá para sempre, capitão. Nunca mais tu irás sair de lá, capitão. E ele compreendeu. Moral da história, eu digo assim, tem muita gente, até você que está me ouvindo, me assistindo aqui agora, talvez você esteja dizendo a mesma coisa. Então eu falo também para você: tu verás. Tu verás. Eu queria que tu não visses. Mas uma vez que você está dizendo a mesma coisa, então lá vai ser frito, vai ser cozido, vai ser grelhado. Então, tu verás. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero ver, não. E muito menos não quero viver lá, não. Eu não quero. E aí, meus irmãos, uma vez que nós cremos em Deus, e Jesus está dizendo aqui: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Como é que nós vamos viver neste mundo onde as leis estão cada vez mais nos obrigando a ter que obedecer a eles? Bem, Jesus disse que nós não podemos ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo, mas sim aquele que depois de matar o corpo possa levar sua alma para aonde o capitão ia ver. Tu verás, capitão, que é o inferno. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Resistir. Nós vamos ter que ser desobedientes às leis civis quando elas não estão de acordo com a moral da igreja, quando não estão de acordo com os mandamentos da lei de Deus, nós vamos ter que obedecer. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar lá, eu desobedeço, não quero saber. Não estamos dizendo isso, não. É apenas assim, quando disserem, faça isso, nós temos que usar da nossa inteligência. Nós temos que ir lá, diante daquilo que a igreja nos ensina, diante dos mandamentos da lei de Deus, e nós vamos ter que dizer assim, para essa ou para aquela pessoa que está querendo nos obrigar, nós vamos dizer assim: olha, eu não posso obedecer, porque está em desacordo com os mandamentos da lei de Deus, estão em desacordo ao que a igreja sempre nos ensinou. Eu não posso obedecer. Se estivesse de acordo, eu obedeceria, mas eu não posso obedecer. E aí, meus irmãos, nós vamos estar nos colocando numa situação difícil, porque pode ser processo em cima, pode ser
prisão, e falando melhor, né? E poderá ser até morte. Por isso que Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso obedecer aos homens quando as leis dos homens estão em desacordo com a lei divina. Então vamos nos preparar. E aqui vai mais um recadinho para os pais. Ensinem seus filhos a obedecer. Porque se vocês criam os seus filhos assim, no mais ou menos, eles nunca irão obedecer. Primeiro obedecer aos pais, porque os pais estão ensinando o que é a verdade, e por isso é que eles vão obedecer. Nada dessa história, deixa o meu filho crescer para ele escolher. Não, tem que ensinar agora, porque não é assim que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a cabeça primeiro das crianças, para depois, quando a criança crescer, ela já vai estar com a cabecinha feita. Então, que os pais, entre aspas, vão fazendo a cabecinha dos seus filhos, mas só que aqui não se chama lavagem cerebral, não. Sabe por quê? Porque é colocar os filhos em acordo. É colocar a inteligência dos filhos de acordo com o que Deus ensina. Então, isso não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você fazer com que aquilo que é o certo se torne errado, convencendo a pessoa que está certo, mas é errado. Isso é lavagem cerebral. Para que um dia nós possamos habitar no céu. Bem, espero que você tenha entendido e termino com o próprio versículo de Jesus, do capítulo 12, versículo 50, do Evangelho de São Mateus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse vai fazer parte da vida divina. Quem não faz, não vai viver, não vai fazer parte da vida divina. Então, eu vos apresento o céu e o inferno. Qual dos dois você quer? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.